Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o Príncipe Caspian e a viagem do peregrino da Alvorada das Crônicas de Nárnia. Este vídeo faz parte do projeto As Crônicas de Nárnia aqui do canal, e se você é novo e não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima. Vale também avisar que este vídeo contém spoilers, já que estamos fazendo esse projeto de leitura para conversar livremente sobre a obra. Vamos começar então por O Príncipe Caspian, que é uma das Crônicas de Nárnia mais conhecidas, até por conta da adaptação que fizeram. Quando fazem a adaptação fica um pouco mais famoso. Então aqui no Príncipe Caspian a gente tem até uma continuação bem direta do Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Como no projeto a gente está lendo em ordem cronológica, que é a ordem cronológica dentro de Nárnia, a gente leu entre elas O Cavalo e Seu Menino. Mas O Cavalo e Seu Menino, em ordem de publicação, foi escrita depois, então vai depender aí da sua vontade em ler cronologicamente ou em ordem de publicação. Eu particularmente estou gostando bastante de ler em ordem cronológica e no final do projeto eu comento um pouco sobre isso. Mas então a gente tem aqui o início justamente com os irmãos Pevensie, os irmãos que a gente já conhece, que foram reis de Nárnia, e agora eles estão de volta à Inglaterra e são ali no início puxados de volta para Nárnia através de magia por um chamado de Nárnia de perigo. Eles precisam ajudar. Eles não sabem o que está acontecendo, muito menos quantos anos se passaram, tanto que eles têm aquele choque quando chegam, dão de cara com um castelo que um dia foi tão maravilhoso, onde eles reinaram, e que agora é apenas ruínas. E aí a gente começa a entender o que aconteceu com Nárnia nesse tempo. Aqui a gente tem um tirano, né, aquela pessoa que governa pelo medo, que está ali governando Nárnia no momento. Boa parte da história de Nárnia foi apagada por essas pessoas que agora estão no poder, e muita gente sequer sabe como era antigamente. Existe aquela proibição de falar do passado, não apenas proibição, mas uma negação de que aquilo realmente aconteceu. Então as criaturas de Nárnia, aqueles seres maravilhosos, estão todos banidos, excluídos, dados como inexistentes. Eles ficam ali escondidos na resistência. E aí a gente vê aquela questão tão importante, né, que é sim possível apagar a memória de um local ao se proibir falar sobre ele, e a importância de uma resistência, e manter essa memória viva através de algumas pessoas que estão sempre ali e que vão contra o governo estabelecido. São até dados como criminosos aqui na história. Até o anão, quando aparece pela primeira vez, ele fala: eu sou um terrível criminoso, porque ele é considerado criminoso apenas por se manter leal à memória de Nárnia, por ser também parte da história de Nárnia, porque esses seres, por exemplo, os animais falantes, os seres da floresta, todos eles foram completamente banidos, e os anões também. A gente conhece o Cornelius, que é o professor do Caspian. Caspian é o sobrinho, eu nem mencionei isso, mas enfim, Caspian é o sobrinho do atual rei que usurpou o poder do seu pai. Ele matou o pai de Caspian. Obviamente Caspian não sabe disso, e o Caspian é um jovenzinho que é super correto. E ele se sente ligado a Nárnia através das histórias da sua ama, através das histórias depois do professor, que é um meio anão, né, um anão misturado. E aí eles vão retomando parte dessa história e montando uma resistência para retomar Nárnia, para pegar Nárnia de volta e levar a todo aquele esplendor e alegria e felicidade. Em Príncipe Caspian a gente tem basicamente aquela grande jornada do herói que vai passar por aventuras, vai conhecer novos seres, vai conhecer a verdadeira Nárnia e vai receber muita ajuda também. Por outro lado, os irmãos que estão ali, que escutaram o chamado do seu mundo, né, aqui do nosso mundo, e são levados também para ajudar nessa guerra, para ajudar nessa grande batalha que irá acontecer. Mais uma vez a Lúcia se mostra como a minha personagem favorita. Ela é a única que sempre vê o Aslan, e aí ela conversa com o Aslan, tenta convencer os seus irmãos em alguns momentos que eles precisam ir por outro lado, que Aslan falou com ela, e os irmãos não exatamente escutam, né, o que ela falou, e aí eles são levados ainda mais ao erro. E também os conselhos que Aslan dá, eu sempre acho isso incrível, né, aquela sabedoria presente no personagem, além de estar sempre disposto a perdoar, entender as falhas comuns dos seres humanos ou de outros seres, né, ele também sempre dá aqueles conselhos maravilhosos. Por exemplo, Lúcia fica muito incomodada porque ela não fez o que deveria ter feito, aí ela entra naquela questão do que teria sido, e ele fala: dizer o que teria acontecido? Não, a ninguém jamais se diz isso. São pequenos relances assim de conselhos e sabedorias colocados ao longo de todas as Crônicas de Nárnia que eu acho incríveis. O C.S. Lewis foi muito bem sucedido em transformar o Aslan naquela força da história que a gente já espera a aparição dele. A gente anseia praticamente tanto quanto os personagens, porque quando ele está ali parece que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem. Mas ele nem sempre vai intervir.
Eu me lembro que quando eu assisti o Príncipe Caspian pela primeira vez nos cinemas há muitos anos, eu ficava pensando, então por que Aslan não aparece e resolve tudo? Mas lendo as Crônicas de Nárnia a gente entende isso, a gente entende como ele deixa as coisas acontecerem, o livre-arbítrio, os seres resolverem os seus próprios problemas e ele aparece em momentos para ajudar. A grande aparição dele aqui em O Príncipe Caspian é no momento em que está tudo quase resolvido, não exatamente, né, porque a contribuição dele é imensa, mas é bem interessante como ele vai unindo todas aquelas pessoas e seres para um recomeço. É um excelente exemplo da jornada do herói, que inclusive lembra em certo sentido o Cavalo e seu Menino, já que é um menino, um rapaz que vai passar por percalços, vai passar por várias provações e retornar a um lugar que é seu de direito. Obviamente Caspian já sabia disso, né? Ele cresceu dessa forma, cresceu ali no palácio, diferente do Cavalo e seu Menino, mas ainda assim eles têm isso em comum, em retornar ali a um trono, a um reinado que vai ser um reinado justo, correto, aqui com uma questão a mais de salvar Nárnia também daquele governo completamente injusto e horrível que tinha se apossado do poder. Então, finalizado Caspian, logo após a gente tem A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu achei até interessante ler essa logo após, porque ela é sim uma continuação, ainda que não tenha todos os Penwith, né, os irmãos. A gente vê que o Pedro e a Susana em O Príncipe Caspian são ditos que não voltarão a Nárnia, o Aslan conta para eles. Então aqui a gente tem a Lúcia e o Edmundo. Eu tenho a impressão que sempre tem um destaque maior na Lúcia e no Edmundo, especialmente na Lúcia, né, então eu particularmente prefiro esses personagens e não sinto tanta falta dos outros, ainda que eu goste de todos. E, gente, o que me surpreendeu bastante também na Viagem do Peregrino da Alvorada foi a construção do personagem do Eustáquio, porque eu achava esse personagem insuportável, como todos nós imaginam. Só que eu realmente não esperava a mudança no personagem, a mudança que a história traria. E eu achei essa mudança incrível, mas vamos com calma. De início, eu achei que eu não fosse gostar tanto da Viagem do Peregrino da Alvorada quanto das outras histórias, porque aqui a gente tem uma história naval, a gente tem uma história marítima e se passa basicamente inteira no Peregrino da Alvorada, que é esse barco de Nárnia que vai para grandes aventuras. O Caspian está ali no barco e logo de início a Lúcia, o Edmundo e o Eustáquio, seu primo, são levados ali no meio e entram ali no meio da aventura toda, né? Então eu não sabia o que esperar muito bem, eu achava que não seria tão legal quanto as outras, mas eu particularmente gostei muito dessa história, porque eu adorei essa dinâmica de ilhas, vários locais desconhecidos e sempre uma aventura em cada local. Isso pra mim trouxe uma dinâmica bem interessante. A jornada principal, claro, é salvar os nobres que foram fiéis a Caspian e foram levados aí para vários outros locais e perigos pelo tirano do tio dele, o Miraz. Então ele prometeu que quando houvesse uma paz em Nárnia, quando tudo estivesse arrumado, ele sairia em busca desses nobres para saber o que aconteceu com eles. E é isso que ele vai fazer, só que em locais que ninguém nunca antes pisou ou se teve notícia, né? Porque quem foi não voltou. Então, no final das contas, essa ideia de grandes aventuras no Peregrino da Alvorada, não exatamente no navio, mas nos locais em que eles paravam, acabou funcionando pra mim. Eu achei esses momentos muito interessantes, especialmente quando começa ali aquela questão do dragão, do Eustáquio, e que ele vai mudando aos poucos, entendendo algumas coisas, meio que se consertando. E o próprio Edmundo, quando conversa com ele, fala, né, você nem foi tão terrível assim, eu fiz muito pior. A gente já teve essa percepção de mudança em Edmundo originalmente, e em Eustáquio não era aquilo que eu esperava, sabe? E eu gostei muito do personagem do Eustáquio. Eu gostava do mau humor dele também. E é interessante que o C.S. Lewis não vai fazer com que ele mude completamente e vire um doce de pessoa, né? Em determinado momento, o narrador, que eu adoro, né? Eu mencionei o narrador nos primeiros vídeos, eu adoro o narrador de Nárnia. Ele vai dizer, seria bonito e muito próximo da verdade dizer que dali por diante Eustáquio mudou completamente. Para ser rigorosamente exato, começou a mudar. Às vezes tinha recaídas, em certos dias era ainda um chato, mas a cura havia começado. Eu acho que o C.S. Lewis consegue dessa forma, né? Ele humaniza muitos personagens com suas falhas, mas também mostrando qualidades. Então tem essa balança aqui e acho que isso faz com que a gente tenha um carinho especial por eles. Porque eles ficam mais próximos, né? Ficam mais reais, de certa forma. Após essa parte da Ilha do Dragão foi quando a história realmente assim me ganhou. E toda vez que eles paravam em outras ilhas, as provações que eles passavam por lá e até a questão que o próprio Caspian poderia em determinado momento ser corrompido, né, por aquela lagoa, não sei se pode ser chamada de lagoa, aquele rio, não sei. Aquelas águas que eles encontram em uma ilha que transformam tudo em ouro, né?
O Caspian, em determinado momento, é levado ali por uma ganância repentina, que pode acontecer, é dito como se pudesse acontecer com qualquer ser humano, só que logo após ele sai desse feitiço, com a ajuda de Aslan até, e isso acontece posteriormente com Lúcia, quando ela está lendo um livro de feitiços, também naquela terra dos seres invisíveis, que eu achei incrível. Então, quando a Lúcia está lendo e ela é tentada por alguns feitiços, o próprio Aslan aparece ali meio que de relance, assim, rapidamente, para mantê-la no caminho, para que ela não se desvie por fraquezas comuns que qualquer ser humano pode cair, por mais correto e por melhor que eles sejam, né? Porque a Lúcia é uma personagem incrível, o Caspian também é um personagem muito correto. Então, mesmo essas pessoas colocadas aqui com grandes qualidades, podem ser levadas a um caminho que não é o ideal. Desviar-se do que realmente é importante por uma fraqueza momentânea que não precisa e não vai aqui ditar quem eles são ou marcar quem eles são, porque isso é comum, é normal. Então eles conseguem, ainda que com alguns tropeços e tentações, ficar naquele caminho, né? O caminho certo que eles precisam trilhar para chegar ao fim dessa jornada, que eu achei muito bonita também no final, e tem toda essa questão do Aslan falar para eles que eles precisam reconhecê-lo com outro nome em seus mundos. Ele se mostra na forma sugestiva do cordeiro e não como o leão de sempre, e o Edmundo pergunta se ele está também em seu mundo, né? Em nosso mundo, e ele vai responder: estou, mas tenho outro nome. Tem de aprender a conhecer-me por esse nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a conhecer-me melhor. E encerramos então a viagem do Peregrino da Alvorada, que eu achei uma história de aventura muito divertida, mais do que eu imaginava, assim, quando eu comecei a ler, que eu não sabia tanto se eu ia gostar por aquele início, mas que depois foi me ganhando aos poucos, e eu adorei as aventuras que eles tinham em cada uma das ilhas e esse final. Além de também, claro, o personagem do Eustáquio, que tornou-se pra mim um dos meus personagens favoritos. E felizmente ele é o protagonista, junto com a Jill, da Cadeira de Prata, que a gente conversa em dezembro. Mas já adianto, caso você ainda não tenha começado a Cadeira de Prata, o Eustáquio é o protagonista, que já era de se esperar, né? Já que o Aslan vai falar para o Edmundo e a Lúcia que eles não mais voltarão a Nárnia, o que é uma pena. Mas então o Eustáquio fica de fora disso, e mais uma vez ele entra em Nárnia logo no início da próxima história, que eu comecei a ler há pouco, ainda tô no início da Cadeira de Prata, mas então em dezembro a gente conversa sobre, e eu espero que vocês tenham gostado dessas duas crônicas que a gente conversou hoje, que tenham gostado do vídeo. Vamos conversar aqui embaixo sobre as crônicas. Eu adoro trocar essa ideia com vocês aqui nos comentários, que essa é uma das melhores partes, especialmente de projetos de leituras, né? Então, para saber o que vocês acharam também, vou adorar, então vamos conversar aqui. E se gostou, não esquece de curtir, lembrando que o cronograma continua aqui embaixo no box de informações, mas o próximo vídeo sai no dia 7 de dezembro sobre a Cadeira de Prata. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, um beijo e até a próxima!